Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e hoje estou com uma convidada aqui de grande representatividade a nível nacional, né? Luciana Gerro, que prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada, o prazer é meu, Robson. Já te acompanho há muito tempo, sou teu fã, principalmente é difícil hoje em dia a gente ter fãs do cenário político, né? São poucos, infelizmente. Talvez pelo meu desconhecimento enquanto política, talvez tenha aí uma questão, mas minha, né? Porque você, dentro do cenário político, deve saber que, por vezes, sempre a mídia também, né? Traz muitas vezes o ruim é mais noticiado do que o bom. E, infelizmente, eu acho que para a política, pessoas como a Luciana, que está aqui, que já tem 30 anos de militância, é mãe, vem aí trazendo, quebrando barreiras, enfrentando das mais diversas situações, principalmente nessa questão de diversidade sem tabu. Para mim é uma honra novamente tê-la aqui comigo. Obrigada, Robson. Realmente isso que tu falou é muito verdadeiro, né? As pessoas têm muita, em geral, repulsa à política. Sim. E é normal e até é certo, porque realmente a maioria dos políticos é carreirista, é dinheirista, é oportunista, é um monte de ista negativo, né? Mas nem todo mundo é igual, então é importante as pessoas analisarem para poder diferenciar, né? Não colocar todo mundo no mesmo saco, assim, sem realmente ver quem é quem na política e quem realmente está ali para fazer a diferença e quem está ali só para ocupar um cargo público, ganhar um dinheiro e ganhar alguma fama. E eu queria que tu comentasse um pouco com a gente, sei que a tua biografia já está aí para quem quiser assistir, mas eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre essa questão, né? Porque como eu já falei nos programas anteriores, a mulher vota apenas 90 anos. Então a gente já vem aí de toda uma questão estrutural que vivenciamos, né? E hoje em dia no cenário político a gente tem menos de 5%, né, de pessoas, de mulheres em cargos políticos, né? De governadora, acho que a gente tem uma ou duas governadoras. Então, para ti, tu começaste muito cedo, né, a tua carreira, né? Carreira não seria a palavra correta, talvez, mas no cenário político, tu começaste com 24 anos já, né? E com deputada estadual, né? Isso. Na verdade, eu comecei a minha militância no colégio, né? No Julinho, que é um colégio tradicional do movimento estudantil em Porto Alegre. Eu ouvia falar das histórias do Julinho e inclusive o Robaina, que depois veio a ser o pai do meu filho, estudava lá. E eu fiquei sabendo por uma amiga das tripulias, né, no movimento estudantil do Julinho. Eu disse, é para lá que eu quero ir. O meu pai não gostou muito da ideia, ele queria que eu fosse estudar no colégio particular, mas eu insisti, fui. Então, com 14 anos, eu comecei essa militância e foi lá que eu fiz meu primeiro discurso como liderança ali dos colegas, né? Que era o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. E desde ali eu continuei militando, participando, me filiei ao PT na época, participei do movimento estudantil. E quando eu estava com 23 anos, o grupo ao qual eu pertencia dentro do PT me convidou para ser candidata, né, a deputada estadual. E eu fui candidata com 23 anos e com 24 eu assumi, então, esse primeiro mandato de deputada estadual. E já começou aí com um belo trabalho, né? De questões de defesa aos servidores, a questão de corrupção na Corsã na época, né? Então eu acredito, tenho certeza que fizeste um bom trabalho, porque depois foi reeleita, né? Com o dobro das votações, né? Exato, tenho muito orgulho disso, porque eu entrei, né, Robson, um pouco naquela coisa de ser mulher, como tu disseste, mulher e jovem, era forte naquele momento os movimentos de juventude, a gente tinha tido aquele impeachment do Collor, né, onde a juventude tinha tido um papel muito importante, e eu era já filha de um político muito conhecido, né, o meu pai na época era vice-prefeito de Porto Alegre, né, o Tarso, para quem não sabe, é o meu pai. E muitos achavam que eu só tinha entrado na política e sido eleita por causa do meu pai. Né? E, claro, contribuiu, o fato de eu ter um nome, né, conhecido, contribuiu para a minha eleição. Mas eu tinha esse desafio no primeiro mandato de mostrar que eu não era só a filha do Tarso, né? Que eu tinha a minha personalidade própria, que eu tinha um projeto, que eu tinha uma história também para passada e futura.
Então, ser eleita com o dobro de votos foi uma demonstração, né, de que, de fato, o meu trabalho foi importante. Naquele primeiro mandato, a gente enfrentou o governador Antônio Brito, que era do MDB, que começou todo esse processo de privatizações, que agora, nesse mandato, o Leite apresenta como uma grande novidade, né? Mas, na verdade, é um projeto que há 24 anos atrás já estava sendo implementado e, como a gente viu, não resolveu nada, né? O Brito privatizou a CE, a CRT, na época que era do telefone. O Brito atacou as carreiras dos servidores, arrochou salário. E nada disso resolveu o problema do Estado. Né? E na Corsã, que é a nossa empresa de saneamento, que agora está na mira do Leite para ser privatizada, eu desvendei um esquema de corrupção, né, de superfaturamento na compra de canos da Corsã. Então, foram muitas lutas ali que depois me renderam, então, esse segundo mandato como deputada estadual com o dobro de votos. E agora, em 2022, tu se reelegeu novamente, né? Com um número bastante expressivo de votos, né? Isso. Aí eu tive ainda, depois daquele segundo mandato de deputada estadual, eu tive 2 mandatos de deputada federal. O segundo já pelo PSOL, porque o primeiro mandato foi o mandato que a gente teve um enfrentamento ali com o PT, né? Entraste como deputada federal quando o Lula também se elegeu presidente. Exato. Quando o Lula se elegeu presidente, 2003, né? Então eu comecei ali, e aí ali a gente já tinha, né, algumas divergências com os rumos que o governo estava tomando. Sim. A Heloísa Helena, que era senadora na época, foi também porta-voz dessas lutas. Na época, a primeira briga dela com o Lula, porque o Lula queria que ela, como senadora, e todos os do PT, votassem no Sarney para presidente do Senado, né? E a Heloísa disse, não, no Sarney eu não vou votar para presidente do Senado. E aí começou a briga. Bom, e aí a gente acabou expulsas do PT. Eu, ela, chamadas de radicais, eu, ela e mais 2 deputados federais. E fomos expulsos e construímos o PSOL, né? E aí o meu segundo mandato de deputada federal foi já pelo PSOL, onde eu fiz 186 mil votos. Foi a maior votação que eu tive fora de presidente da República, foi a maior que eu tive. E aí, no terceiro mandato de deputada federal, eu não fui reeleita porque o partido não atingiu o coeficiente. Embora eu tenha sido bem votada, eu tive 120 mil votos por aí, mas não obteve coeficiente, eu fiquei fora no mesmo ano que o meu pai foi eleito governador. Né? E aí, então, eu, em 2014, fui candidata a presidente da República, daí 16 eu fui candidata a prefeita de Porto Alegre, e daí 18 que eu volto para o mandato como deputada estadual novamente. Sim. Então, eu fiquei 8 anos fora de mandato. Eu acho importante contar isso para as pessoas entenderem também que fazer política não é só ter mandatos, né? O mandato é uma consequência de uma construção política, mas que a militância, né, e a participação nos movimentos, nas lutas, também é fazer política. Sim, com certeza. E foi nessa época que daí tu, não sei se tu já tinha finalizado o curso de Direito, depois tu fez uma especialização em Direito Penal, depois tu fez um mestrado em Filosofia. Isso, foi aí que eu Abriu fiquei teu sem escritório mandato. de advogado. Fiquei sem mandato em 2010. Aí eu fiz 2 coisas muito importantes. Eu terminei a faculdade, que eu vinha me arrastando, né? Porque eu não conseguia terminar nunca, por causa que eu estava trabalhando como deputada. E fiz o Emancipa. Né? O Emancipa é uma ONG de educação popular, né? Podemos falar mais dele depois. E aí eu fiz a especialização em Direito Penal e fiz o mestrado em Filosofia do Direito na USP, que foi uma oportunidade maravilhosa também, com um dos professores mais inteligentes que eu conheço, que é o professor Alisson Mascaro. Quem se interessa por direito pode pesquisar ele nas redes, é um professor excepcional. Ele te contribuiu a questão de escrever os livros também? Acho que teve um... Foi da minha dissertação de mestrado que eu fiz esse livro que se chama esse último, né? Porque eu tive outros antes. Mas esse último que é o livro que trata mais sobre a questão de direito, economia e política, que se chama O Novo Sempre Vem. Sim. A gente viu, né? Esperamos, né, que venha
Esperamos. Sabe, tem uma Esperamos. piada com esse nome do meu livro, né? Porque tem os deputados lá na Assembleia, eu convidei eles pro lançamento, né? Sim. E tem o Partido Novo, né? Uhum. E quando eu mandei o convite do Novo, sempre veio o deputado do Novo, veio dar risada, né? Sim. Eu digo, não, mas não é esse Novo, é o Novo da música da Elis Regina, né? Aquela música maravilhosa que ela canta, que se não me engano é do Belchior a música. Sim. E eu lembro agora entrando, porque então tu fosse a fundadora do Partido Pessoal em 2005, 2014 tu se candidatou a presidente, tu teve uma votação expressiva, mais de 1.600.000 votos, e tu abriste, né, o debate na Rede Globo, enfrentando, né, e na frente do Bonner, né, falando dessa questão do monopólio das mídias, da questão da desigualdade, da questão da campanha, e chamou a Dilma Rousseff, né, para o debate. Foi interessante, porque esse debate da Globo, ele ficou mais... A parte que ficou mais famosa foi a parte do Aécio, né? Sim, que eu mandei ele Sul. abaixar o dedo. Tá. Mas essa parte aí que tu mencionou, que são poucas as pessoas que mencionam, Eu amei essa parte. ela é muito mais importante até do que aquela do Aécio, embora aquela foi simbólica pela Sim. questão das mulheres, né? Que a gente Sim. está sempre tendo que se impor. Mas essa foi importante porque foi uma denúncia muito importante que eu fiz ali. Primeiro da desigualdade na cobertura das candidaturas à presidência da República, né? Então, os candidatos dos grandes partidos, eles apareciam todos os dias no Jornal Nacional. Eu aparecia uma vez por semana e geralmente era no sábado, que é o Jornal Nacional que tem menos audiência, né? Então a Globo passou a campanha inteira, foi isso que eu disse, a Globo passou a campanha inteira tentando esconder a candidatura do PSOL, porque nós éramos o único partido que estava denunciando essa situação de riqueza extrema, né? E da vinculação da grande mídia com as famílias mais ricas do Brasil, né? Porque a Rede Globo é propriedade de uma das famílias mais ricas do Brasil, que é a família do Roberto Marinho, né? Sim. Falecido Roberto Marinho. Então, foi uma denúncia importante ali, e aí eu chamei a Dilma para debater, né? Tive a sorte de ser a primeira a perguntar naquele debate, Sim. né? Então, Tu abriu o debate, então. foi uma Foi sorte. um marco também, né? Foi bacana. Sim, um marco para uma mulher que abriu um partido, que estava lá, que enfrentou a mídia, a nossa principal mídia, né, que nós temos aí. E tem uma outra questão também, o ditado também, né, que isso apareceu bastante, né, que é o sujo falando mal do mal lavado. O sujo falando mal lavado, isso aí. Também ficou. Essa foi divertida também. Essa nem foi invenção minha, foi um companheiro que me deu essa sugestão, né, de usar essa figura de linguagem, porque na época o PSOL buscava fazer oposição de esquerda ao PT, né, à Dilma. Nós não tínhamos a extrema-direita como temos hoje, então é uma situação completamente diferente da que a gente tem hoje, inclusive agora. Todo o debate que a gente está fazendo no PSOL, não é que o PSOL vá ser oposição ao Lula, né? Nós queremos que o PSOL tenha independência em relação ao governo, mas não se coloque numa postura de oposição. Mas quando a gente foi fundado, nós nos colocamos nessa posição, nesse lugar de oposição de esquerda, né? Então a gente denunciava, né, que a briga da Dilma com o Aécio era o sujo falando do mal lavado. Porque, de fato, nós tínhamos divergências com os dois, né? Um pela esquerda, né? Compreendendo o papel dos governos do PT como governos mais progressistas, né? Menos vinculados às políticas neoliberais, de ataques aos direitos dos trabalhadores, mas que também vinha aplicando ali uma política econômica de manutenção dos privilégios dos milionários, dos especuladores, de pagamento da dívida pública em níveis estratosféricos. E então a gente denunciava essas similaridades, né, entre a Dilma e o Aécio, mas bons tempos em que nós tínhamos na direita da política o PSDB, né? Porque agora nós temos na direita algo muito pior, que é o bolsonarismo. Sim, porque olhando essa questão que foi, o que está acontecendo depois, parece um filme de terror, né? Por vezes até de comédia, né? Verdade. Parece que não é real o que a gente escuta das pessoas. É o fascismo, né? Que cega, infelizmente, né? Então... Mas é um fenômeno terrível, né? Porque me preocupa. É violência, né? Porque eles são violentos, eles são agressivos e também eles vivem num mundo paralelo,
né? Então eles inventam mentiras para ganhar o voto das pessoas e acaba que muitos deles que são os protagonistas, os deputados, eles acreditam nas mentiras. Sim. Esses dias eu fui num debate com o Tenente Coronel Zucco e ele realmente estava acreditando que o Lula iria liberar as drogas, sendo que essa questão não está no programa de governo do Lula, né? Então eles inventam que era liberar droga, que era liberar aborto, que Banheiro era unissex, banheiro unissex. Aliás, eles estavam usando banheiro unissex agora lá na praça, né? Porque os banheiros químicos são todos unissex. Sim. Mas banheiro unissex como se fosse botar meninos e meninas juntas no mesmo banheiro. Coisas assim realmente ridículas, né? Ontem, mais uma mentira que eles estavam disseminando, uma empresária, simpatizante do Bolsonaro, mas, enfim, uma pessoa fora da política, me perguntou se era verdade que o Lula ia acabar com o direito de herança. Né? Então, são coisas absurdas que estão completamente fora da pauta de debate, que eles inventam para ganhar apoio das pessoas e aí então desenvolver essa política fascista de violência, de pedir intervenção militar, de querer... Vira quase loucura, porque eu fiquei preocupado, porque a gente foi numa Amigos Nossos, né? E o pai, né, desses nossos amigos, ela estava preocupada com o pai, porque ele estava acreditando nessa questão, estava entrando, e ele começa a brigar com o próprio telefone, né? Então... dessa raiva, né, que se cria na pessoa. E eu vi que não é só na casa desses nossos amigos. É uma coisa que eu vejo que até jovens falando que os pais mudaram, que as pessoas estão mudando a sua personalidade, né? É quase como uma psicose, alguma coisa nesse sentido. Eu né? acho que tem um elemento aí psicológico que precisa ser estudado, né? O Freud escreveu sobre isso, né, naquela psicologia de massas do fascismo. E outros autores também, né, que estudam psicologia e também outras derivações dos estudos do comportamento, né, das pessoas quando estão em grupos grandes, em massas, e quando elas se deixam envolver por histórias, né, que não fazem parte da realidade. E voltando um pouco, né? Eu queria falar um pouco dessa questão, porque tu, enquanto deputada federal, também fez grandes projetos, né? Tu estava em prol da questão da tributação, do imposto de renda. Tu foi madrinha do pessoal do voo da TAM, né? Que é madrinha dos controladores aéreos. Isso. Tu também já foi homenageada pelos servidores públicos enquanto política, né? Então tu faz um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Em prol da população. Eu tento muito ter uma eficácia, né, no meu mandato em termos de dar respostas para as demandas que chegam até mim. Nem sempre a gente consegue resolver, né, mas a gente sempre dá uma resposta para a pessoa. E teve esse episódio dos controladores de voo, que foi uma luta que eles tiveram muito grande, né? Porque havia uma desestruturação muito grande da carreira e eles brincavam comigo me chamando de madrinha, porque eu fui a única que dei atenção para o problema deles. E agora eu também ganhei o título de alguns de madrinha dos brigadianos, né? Porque eu fui, se não a única, uma das poucas, né? Mas a que mais deu atenção aos problemas dos praças da Brigada Militar dentro da Assembleia Legislativa. E para eles foi uma surpresa, porque eles também estavam envolvidos nessa fake news de que a esquerda não gosta de polícia, de que a gente quer acabar com a Brigada Militar. Distorcem como se fosse direitos para bandidos. Então, eles ficaram surpresos, né? Que eu, uma deputada da esquerda, fui a única que dei atenção para eles no que diz respeito à luta deles por carreira, né? Porque os soldados e sargentos têm muita dificuldade na ascensão dentro da carreira. E também na questão do assédio moral que eles vivenciam dentro da corporação por parte dos comandantes, né? Porque o soldado, ele é
permanentemente assediado moralmente, em muitos casos perseguido por razões as mais variadas, né? Às vezes por ser LGBT, às vezes por ser de esquerda, né? Às vezes por ser negro, ou às vezes simplesmente por ter antipatia de um comandante. Então é muito dura a vida do brigadiano. E eu fui uma das poucas que dei atenção para eles também, então também me chamam agora de madrinha dos praças. Eu queria entrar nessa questão das tuas políticas que tu trabalha, a questão da LGBTQIA+, essa questão da homofobia, transfobia, que tu tem aí uma bandeira que tu tem ajudado muitas pessoas, né? Eu não sei se a gente já fala agora da criação do Emancipa e depois a gente termina com essa pauta, o programa. O que tu achas? Como é que tu prefere? Como tu quiser, podemos falar dessa pauta, até porque ela tem a ver com a questão que a gente falou do debate presidencial, né? Esse aqui é o caderno que a gente fez no mandato já, sobre os direitos e lutas da população LGBT. Mas eu criei esse vínculo com a população LGBT na campanha presidencial, quando eu fui a primeira candidata da história do Brasil, olha só que coisa terrível ao mesmo tempo, né? Que levou para um debate presidencial a questão da homofobia e da transfobia. Nunca esse tema havia aparecido num debate presidencial. Sim. E eu fui a primeira que travei esse combate, denunciando, né? Foi até no embate com o pastor, não me lembro do nome dele, pastor Everaldo. Que eu até brinquei, vou te chamar de Everaldo porque eu não quero misturar política e religião, né? Sim. E aí eu falei com ele sobre isso, né? Sobre o preconceito que mata, né? Porque o preconceito, a discriminação matam. Levam muitas vezes as pessoas ao suicídio, tá? E levam a outras situações de nesse estilo doido de violência mesmo, né? De espancar, de bater, de matar. O Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. E ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia LGBT. Sim, a gente já falou isso no programa. Então, pra te ver a hipocrisia, né? Sim, a nossa sociedade é totalmente hipócrita. E aí, então, eu me senti em dívida, depois de tanto apoio que eu tive, né, da população LGBT, eu me senti em dívida com essa comunidade. E a primeira ação que eu fiz na Assembleia Legislativa agora, como deputada estadual, foi uma comissão especial de análise da violência contra a população LGBT, né? Foi daí que nasceu esse caderno, que eu já tinha feito um semelhante quando eu estava coordenadora da bancada do PSOL na Assembleia. Foi daí que nasceu a questão do kit gay? Ou do caderno de didático? Ou não? Não, isso foi da Dilma. Isso era um programa que a Dilma ia desenvolver de um caderno esclarecedor a respeito da questão LGBT e que eles inventaram que era o kit gay. E aí ela voltou atrás. E acabou com esse programa dentro da E voltou agora de novo, né? Claro. E agora a campanha voltou de novo. Tem kit gay, tem mamadeira de piroca, né? Tem várias coisas assim absurdas que eles inventaram. E às vezes são os que talvez usariam, né? Provavelmente. E tem um certo medo, receio de que abrindo a porteira ele não consegue se segurar. Exato, tem essa possibilidade também, né? Muito do ódio é uma negação de si próprio, né? Então, isso também é uma possibilidade. Eu acredito muito nisso, nessa questão, né? E essa questão de religiosidade que também segue as pessoas, às vezes, né? Eu li que você é ateia. Não sei se tu... eu não tenho religião. Não tem religião. Mas, ao mesmo tempo, essa semana mesmo, eu vi tu falando a questão das religiões umbanda. E também a gente traz também aqui no programa a questão da diversidade religiosa, né? E que muito se falou que o Lula iria fechar as igrejas, quando, na verdade, ele que ampliou. Exato. Essa é outra fake news gigantesca que se disseminou, né? Bom, os púlpitos das igrejas evangélicas viraram tribunas dos bolsonaristas, né? Foi uma coisa muito feia o que fizeram com as igrejas. Claro que não é todos os evangélicos, mas muitos se envolveram nisso. E eu, de fato, não tenho a religião, mas eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana, que busca justamente valorizar essa diversidade religiosa. Porque o Brasil é um país laico. O que significa ser um país laico? A gente não tem uma religião oficial. Então, todas as religiões e a não religião também tem que ser respeitado.
E as religiões de matriz africana são muito perseguidas, né? Por quê? Porque são religiões, em geral, de pessoas de baixa renda, de pessoas negras e muito acolhedora com LGBTs. Tem muitos pais e mães de santo que são pessoas trans, né? O que em outras religiões não é comum. Então, tem muita discriminação, por isso a gente fez também uma cartilha, pena que eu não trouxe aqui para te mostrar, uma cartilha dos povos de matriz africana, explicando, né, a importância dessa religião, as origens, o que cada um dos símbolos deles significa. Então, é também uma forma de levar para o público leigo, né, conhecimento a respeito da religião de matriz africana. E o quanto é importante a gente ter essa representatividade. Eu sempre falo para as pessoas, né, para alunos também, né, mulher às vezes não vota em mulheres, então tem que ter essa representatividade. Temos que ter mais candidatos LGBTQIA+, mais negros, mais índios, né? Porque você é uma minoria, né? Uma mulher branca que defende o racismo, né? Contra o racismo. Contra o racismo, né? Contra o racismo. E daí depois... Exatamente. Nós, brancos, né? Temos que usar esse privilégio, esse lugar de privilégio que a gente ocupa como brancos, para combater os privilégios, né? Porque os privilégios existem, estão aí. Os privilégios existem e a gente precisa acabar com eles. Então, a única forma de acabar com os privilégios é as pessoas que estão nesse lugar de privilégio também colaborarem com essa luta. Claro que a luta contra o racismo, ela precisa ser uma luta travada pelos brancos e pelos negros, né? Porque os negros são as vítimas do racismo e os brancos são os agentes do racismo. Então, todo mundo tem que ser parte. A mesma coisa a luta das mulheres, né? Ser mulher é um lugar de discriminação em relação ao homem, né? O homem tem o privilégio dentro de uma sociedade patriarcal como a nossa. Então, o homem também precisaria utilizar esse lugar de privilégio dele para lutar contra o privilégio. Mas não é fácil tu convencer pessoas privilegiadas a lutar contra o seu privilégio, né? Então, esse também é um trabalho que a gente precisa fazer para unir forças nessa batalha. Que é até essa questão de fake news ou de forma errônea, até mesmo de preconceito, o desconhecimento da questão do feminismo, né? Que muito se propaga, os próprios homens, né? Que não defendem. E muitas mulheres ainda são contras, sem entender qual é a luta do feminismo. Exatamente, essa é uma questão muito importante. Inclusive, aí já entrando no nosso ponto sobre o Emancipa, um dos braços do Emancipa é a Emancipa Mulher, que é uma escola de formação feminista e antirracista. Por que feminista e antirracista? Porque, historicamente, o feminismo branco se desvinculou muito das pautas das mulheres negras, né? E a gente precisa unir essa luta das mulheres brancas com as mulheres negras para enfrentar, além do machismo, também o racismo. E é impressionante como a gente percebe que muitas mulheres, elas são feministas, mas elas acham que não são. Porque elas dizem, eu não sou radical, né? Eu não sou contra os homens, eu gosto de me maquiar, eu gosto de pintar as unhas, eu me depilo. Olha, gente, eu me depilo, eu pinto as unhas, eu me maquio, eu gosto de homem e eu sou feminista, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente o direito de ser quem se quer ser. Então, se eu não quiser me depilar, eu tenho esse direito. Se eu quiser pintar unha, eu não quiser pintar unha, eu também tenho. Se eu gostar de mulher em vez de homem, é uma questão, né, da minha orientação sexual. E o feminismo, então, é essa ideia radical de que as mulheres são seres humanos, que têm os mesmos direitos que os homens têm. Só que a gente não tem na prática, né? Porque a gente recebe salários menores, a gente é discriminada no local de trabalho, a gente vivencia assédio sexual, a gente tem toda a carga do trabalho doméstico, né? Muitos maridos ajudam, mas não pegam junto, ajudam. Outros já mais modernos pegam junto, mas é uma evolução também para os homens isso, né? Controle sobre os nossos corpos, né? Sobre a roupa que a gente usa, o estupro, né? A violência sexual. Então, a mulher, ela precisa ter consciência dos seus direitos, e isso é ser feminista, é ter consciência dos seus direitos, das discriminações que a gente sofre e dos direitos que a gente tem. E aí tem vários tipos de feminismo.
né? Então tem o feminismo mais radical, tem o feminismo menos radical, tem o feminismo mais vinculado à luta das mulheres negras, tem o feminismo liberal, que acha que basta as mulheres lutarem para estarem nos postos de comando das empresas, isso já é suficiente. Tudo isso é feminismo, né? Então a questão é, qual é o teu feminismo? Mas toda mulher que defende a igualdade entre homens e mulheres é feminista. Ela só tem que escolher qual é o feminismo delas. O programa ele é curtinho, eu sei que a gente teria aí espaço e papo para vários programas. Fica aí o convite para a segunda temporada, né? Essa é a primeira temporada de 2022, 2023 a gente vai ter mais. Você foi reeleita, teremos uma deputada estadual aí lutando, brigando dentro do cenário político, uma pessoa importante que vai continuar aí brigando pelos nossos direitos de ser quem queremos ser e toda a nossa questão de liberdade, né? Tu queres deixar um recado final? Então, agradecer, falar que esse projeto do Emancipa, que me orgulha tanto, ele também é um projeto de cursinho para jovens de baixa renda, né? Que a gente tem em Porto Alegre, em várias cidades da região metropolitana. Então, o pessoal que ficar interessado, cursinho preparatório para ingressar no vestibular, né? Para ingressar na universidade, para fazer o Enem ou vestibular, gratuito, né? Para jovens de baixa renda. Podem entrar em contato comigo aí pelas redes, que a gente dá maiores informações. E convidar o pessoal a conhecer as minhas redes, né? Acompanhar o meu trabalho pelo site lucianagenro.com.br, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, eu estou em todas. Podem me procurar lá que vão me achar, é só botar Luciana Genro que vai me achar e conhecer mais sobre o meu trabalho. Sim. Luciana, para mim foi um prazer tê-la aqui conosco hoje nesse programa. Ai, mas eu preciso agradecer o Emerson, né? O meu querido amigo Emerson, que é daqui de Novo Hamburgo, que foi candidato a deputado federal, já tinha sido candidato a vereador e foi ele, né, que fez a nossa ponte aqui, proporcionou que eu estivesse aqui também. Então, um beijão pro Emerson. Sim. Então, o programa de hoje, a gente tratou a questão de diversidade sem tabu e eu busquei trazer um pouco mais essa questão da mulher na política. E uma mulher como a Luciana, que já está aí há 30 anos militando, fazendo política e ficha limpa, né? Em prol dos menos desfavorecidos, infelizmente, né? A gente tem poucos políticos que estão pensando no mais pobre, no negro, pessoas LGBTQIA+. Então, muito obrigado mesmo. E eu acho que como recado final, eu falo também da importância da gente saber que a gente não pode ter dentro de um cargo maior alguém que, como a gente está com uma política que já... uma pessoa política que já se candidatou a presidente, termos um ser como um último candidato que, às vésperas da eleição, achou normal rolar um clima com uma menina de 12, 13 anos e que eu achei, para mim, um absurdo. Pais com camiseta do Brasil levando as suas filhas para votar num cara como esse. Que país é esse? A gente encerra o programa. Verdade. Pense nisso. Muito obrigado. Até o próximo episódio.